Shalom, shalom, povo do Deus Altíssimo. Esse mais um momento, Adonai no seu lar, com a missionária Sueli Rodrigues. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Essa oração da meia-noite. Eu vou ler alguns versos do Salmo 119 que vão dizer: Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e os que o buscam com todo o coração e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus caminhos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os seus estatutos. Então não serei envergonhado quando tiver respeito a todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Aleluias. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Santo, santo, santo é o Senhor. A ti, Altíssimo, a quem Daniel orava, a ti eu elevo a minha oração nesse momento. Diante de ti, ó Deus, eu rendo louvores a ti, ações de graça, Senhor. Ó Pai, aleluia ao teu nome. Tu és maravilhoso e excelso, poderoso e soberano. Quem somos nós sem a tua presença? Eu rogo nessa noite por tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Eu invoco, Senhor, as hostes de Deus dentro das nossas casas. Eu clamo pela tua presença nas nossas vidas, Pai. Eu oro para que o teu Espírito seja vivificado dentro de nós. Eu peço nesse momento perdão, Senhor, pelos nossos pecados como família, como nação e como igreja. Que a misericórdia do Senhor alcance, Deus, a cada um de nós, a nossa nação, Senhor, nesse dia. Eu oro para que o Deus do céu envie os teus anjos, Senhor, para entrarem em guerra, em batalha, Senhor, em favor, Deus, de cada um de nós, em favor, Deus, do nosso povo, das nossas cidades, da nossa nação. Diante de ti eu me coloco, Deus, e creio na ação e no poder do céu. Eu sei que tu és maravilhoso, grandioso, magnífico, altíssimo, todo-poderoso, sendo quem és. Ainda se inclina a ouvir a oração, Senhor. Oh, Pai, como grandes é o Senhor, Deus, e quão pequenos somos nós diante da tua grandeza. Nós somos vasos, Senhor, de barro nas mãos do oleiro, Deus, que o Senhor pode quebrar e fazer de novo, conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor. Oh, Pai, mas o teu amor nos constrange, Deus, porque o Senhor, sendo o Deus de toda a terra, o Deus dos céus, aquele a quem recorre todos os homens, a majestade santa, o desejado dos povos, o amado das nações. Ainda assim o Senhor se inclina a ouvir a oração, Senhor. Deus dos simples servos, das simples servas que se colocam diante de ti. E eu te agradeço, Deus, por essa graça, por esse favor imerecido, por esse amor que nos constrange. Eu reconheço que sem o Senhor nada somos, temos ou podemos fazer. O Senhor é tudo de bom que nós temos. A tua presença é o nosso bem mais precioso, Deus. Graças te dou. Eu invoco essa presença nas nossas casas, nas nossas vidas. Eu peço que o teu Espírito seja vivificado em nossos corações. Senhor, tendo nós a tua presença, nós temos tudo, porque tu és um Pai zeloso e um Deus amoroso. Oh, Senhor, que nesta noite o Senhor possa visitar nossas casas, edificando as nossas casas, Deus. Senhor, edificando as nossas vidas, Pai, Senhor, e vigiando as nossas cidades. É o Senhor quem edifica, é o Senhor quem guarda, é o Senhor quem livra. Que seja uma noite de paz, uma noite tranquila, que seja uma noite de descanso do corpo e descanso da alma. Que a nossa alma possa repousar em segurança em ti, Deus. Que o Senhor venha nos livrar das pestes que se propagam nas trevas e dos terrores noturnos. Que o Senhor venha nos livrar, Pai, de todo mal, Senhor. Que o reino espiritual intenta contra nós
e que o Senhor possa livrar a nós e os nossos de todo mal, Senhor, de homens sanguinários, de homens violentos, amantes de si mesmos, Pai. Homens, Pai, cujo Deus é o ventre, que são reprováveis diante de Ti. Que o Senhor nos livre, Pai. Que o Senhor nessa noite possa visitar nossos quartos, acampando, ó Deus, os Teus anjos à porta das nossas camas. Que o Senhor possa visitar os nossos sonhos e falar conosco na calada da madrugada. Que o Senhor possa ministrar a cada um de nós enquanto nós dormirmos. Em nome de Jesus, nos revelando as coisas ocultas, profundas e escondidas. Eu oro para que o Senhor nos ajude nos dons e talentos para te servir. Que o Senhor nos faça cheios do teu Espírito Santo, intrépidos, ousados, Senhor, em nome de Jesus, ferramentas preparadas para toda boa obra, como os bons agentes de Cristo na terra. Eu oro nesse dia, Senhor, para que o Senhor nessa noite, Pai, possa tirar dos nossos corações todo sentimento que é mau, toda amargura, toda ira, toda mágoa, todo sentimento, Senhor, faccioso, de vanglória, de inveja ou de ciúme. Limpa os nossos corações, Deus. Que os nossos corações sejam puros, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que sejamos limpos de coração e puros de mão, Deus. Que o nosso caráter seja forjado na forja de Deus, Pai. Que tenhamos o caráter ilibado diante de Ti e dos homens. Eu oro, Senhor, pela alegria da Tua salvação em nossos corações, pelo prazer da Tua presença dentro de nós. Eu oro pela santificação das nossas vidas, das nossas casas e das nossas famílias. Eu oro em nome de Jesus para que o Deus do céu nos livre de cairmos nas astutas ciladas do inimigo das nossas almas. Que o Senhor nos livre de toda tentação. Que o Senhor nos livre pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, de todo o embaraço, Deus. Que o Senhor nos faça nos sentirmos amadas, protegidas, agraciadas pelo Senhor. Que o Senhor nos faça nos sentirmos guiadas pelo Teu Espírito. Que nessa noite o Senhor visite o coração dos Teus filhos, o coração dos Teus servos. Que o Senhor abençoe os Teus filhos. Senhor, aqueles que chegarem para orarem juntamente comigo nesse canal. Que sejam guiados pelo Teu Espírito, direcionados, orientados. Que o Senhor ilumine o entendimento, Senhor, de cada um de nós. Que o Senhor nos dê discernimento. Que o Senhor nos mostre o tempo em que estamos vivendo, os dias em que estamos inseridos, Deus, e as coisas que hão de acontecer. Pai, Tua palavra diz que todas as coisas são nuas e patentes diante de Ti. Tu és o Deus do passado, do presente e do futuro. Oh, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas e nós não sabemos de nada, Pai. Quem sabe é o Senhor. Por isso eu te peço, nos dá revelações, Deus. Nos dá, Senhor, visões, nos dá profecias, para que compreendamos, Pai, em nome de Jesus, as coisas que estão por vir, Deus. Não nos deixe debaixo de engano. Nos dá, Senhor, o dom de discernir se os Espíritos vêm de Ti. Santifica as nossas vidas nesse dia. Coloca o Teu amor, a fé, a misericórdia, a compaixão, Senhor, o temor do Senhor em nossos corações. Que possamos guardar a esperança em Cristo Jesus todos os dias das nossas vidas. Que em nenhum momento, Deus, nós venhamos vacilar, pestanejar, duvidar, Deus. Antes que tenhamos a convicção, Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção daquelas que se esperam. E eu espero em Cristo todos os dias. Eu olho para o alto, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Assim seja, Senhor, na vida de cada uma das famílias deste país. Que o Senhor visite as famílias que estão no sul. Que a Tua misericórdia alcance cada lar, Pai, daquele estado. Que a Tua misericórdia alcance os perdidos e cativos daquele lugar. Que o Senhor restaure a sorte daquele povo. Que o Senhor livre, Deus, dos prejuízos, Pai, por causa dos ventos fortes, dos tornados, Senhor, dos prejuízos na lavoura, no agronegócio, na agropecuária do Teu povo, Deus. Que o povo do sul seja visitado com salvação, com libertação, com cura, com restauração e restituição. Olha para os que sofrem naquele estado. Tem misericórdia, Deus. Acalma a fúria, Deus, da natureza. Abranda, Deus, a fúria da natureza. Tu és o Deus que manda nos ventos. Tu és o Deus que manda nos mares. Tu és o Deus que manda no ar.
Tu és o Deus que manda, Senhor, da chuva. Tu és o Deus que manda, Deus, Senhor, nas animalias. Senhor, o Senhor é o Deus que manda nos animais do campo, Senhor. Tu és o Deus que manda em todas as coisas. Todas as coisas estão no total controle das tuas mãos. E eu peço a misericórdia do Senhor sobre esse país, sobre o sul, sobre o sudeste, Deus. Visita São Paulo, Ribeirão, em nome de Jesus, Deus. Visita as cidades, Pai. Ali, Senhor, Senhor, de São Paulo, Pai, os interiores, Deus. Que a tua misericórdia alcance as famílias daquele lugar, Deus. Senhor, que a tua misericórdia alcance os trabalhadores que precisam sair, Senhor, na madrugada, chegarem tarde nas suas casas. Livra do caos daquela cidade. Livra, Senhor, da confusão, da bagunça, da anarquia. Livra dos ventos fortes, das chuvas fortes, Deus. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. A tua misericórdia triunfe sobre o teu juízo, Deus. Eu oro pela salvação, Deus, para que o Senhor entre em cada lar, Pai, que está no sudeste, cada família, Deus, que está no sul, Deus. Que o Senhor torne os corações a ti, Senhor. Que se voltem para ti com seus corações contritos e quebrantados. Que o Senhor possa sarar a terra do teu povo. Eu oro pelo norte, pelo nordeste, pelo centro-oeste. Eu clamo pela mão do Todo-Poderoso sobre essas três regiões desse país. Eu clamo, Senhor, para que a misericórdia do Deus Todo-Poderoso nos livre, Pai, de todo mal. Nos livra, Senhor, dos dias muito quentes, Pai. Em nome de Jesus, de queimadas nesse tempo, Deus. Livra de prejuízos na lavoura, Deus. Senhor, em nome de Jesus, livra, Senhor, de animais serem mortos por causa de queimadas, Deus. Livra, Senhor, em nome de Jesus, de prejuízos nos campos e de prejuízos na cidade, Deus. Eu oro pela saúde, Deus, pela respiração, por saúde nos pulmões. Eu oro para que o Senhor cure e livre dos problemas respiratórios. Eu oro para que o Senhor dê saúde a cada um de nós. Que o Senhor toque em nós do alto das nossas cabeças à planta dos nossos pés. Que o Senhor dê saúde aos enfermos, aos doentes, aos desenganados pela medicina. Que o Senhor possa tocar em cada um com o teu toque de poder. Que as mãos ensanguentadas de Cristo Jesus passe. Que o poder purificador, Senhor, do teu Espírito possa purificar de todo mal. Visite hospitais públicos, privados. Visita UTIs, emergências, salas vermelhas, enfermarias. Visita aqueles que estão doentes nas cidades e nos campos. Toca, Senhor, no corpo desse idoso, dessa idosa. Tira toda dor, Deus. Esse que vive acamado em cima de uma cama. Refrigera a alma, refrigera o corpo. Visita os cuidadores de idosos, Deus. Tenha misericórdia dos idosos. Livra da demência, do Alzheimer. Livra, Senhor, da fibromialgia, da osteoporose, da artrite, da artrose, Deus. Livra das doenças da miopia, da catarata, do glaucoma, Deus, da cegueira. Em nome de Jesus, Deus, toca nos pulmões dos idosos. Toca nos corações, Deus. Em nome de Jesus, na mente, Pai. Visita espírito, alma e corpo. Visita também, Senhor, as enfermarias geriátricas dentro dos hospitais. Visita as pediatrias, Deus. Visita as alas vermelhas, Pai. Visita os adultos que estão enfermos nos hospitais. Aqueles que contraíram bactérias, que estão com feridas expostas nos seus corpos. Visita aqueles que, Senhor, aguardam por cirurgia, Senhor. Visita aqueles que estão em, Senhor, coma induzido. Aqueles que estão, Senhor, entubados, Deus. Em nome de Jesus, o Senhor não tem prazer no sofrimento do homem. O Senhor não tem prazer, Deus. Quem tem prazer no nosso sofrimento é o inimigo da nossa alma. E eu peço que o Senhor visite por misericórdia e graça. Que o teu amor envolva, Senhor, cada uma das vidas, cada uma das almas, Pai. Eu intercedo sim, Senhor. Eu intercedo porque eu creio no poder da intercessão. Eu creio no poder da oração. Jesus, sendo filho de Deus, ele se separava, Senhor, ia aos montes para orar, Deus. Porque ele sabia o poder da oração. E ele orou e nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino sobre nós e seja feita a tua vontade. Ele orou o Pai Nosso porque ele é o Pai de muitos irmãos. E eu oro, Pai Nosso, em nome de Jesus, que o Senhor visite os meus irmãos
que estão sofrendo nas 5 regiões desse país. Que o Senhor visite os nossos irmãos brasileiros que estão em outras nações. E que o Senhor visite os irmãos em Cristo, Pai, que estão, Senhor, em outras nações. E que o Senhor visite os perdidos, os cativos e os oprimidos, também porque eles precisam de Ti. Tua palavra diz que os sãos não precisam de médico. E o Senhor não veio para os santos, o Senhor veio buscar e salvar todo o que se havia perdido. Eu oro para que a misericórdia do Senhor alcance aqueles que estão presos em cadeias de pecado, em cadeias de vício, em laços de morte e de destruição. Eu oro em nome de Jesus para que a libertação do Todo-Poderoso chegue para cada uma das vidas. Tira pessoas, Senhor, em nome de Jesus, dos vícios, da cachaça, da bebida alcoólica, da jogatina. Liberta, Senhor, dos vícios em jogos. Liberta, Senhor, dos vícios em drogas. Liberta, Senhor, dos vícios na bebida alcoólica, no cigarro, nos remédios, na tarja preta. Liberta-nos dos vícios em comida. Liberta dos vícios da promiscuidade, da imoralidade sexual, da pornografia, Deus. Santifica nossas vidas. Limpa, Senhor, o organismo do teu povo. Limpa o sangue, dá uma mente purificada, uma mente renovada, Senhor. Senhor, transformada pelo poder do Evangelho de Cristo. Coloca o capacete da salvação nas nossas cabeças. Arma-nos, ó Deus, com as armas espirituais descritas em Efésios 6. Senhor, a tua palavra diz que quem estiver de pé, cuide para que não caia. Senhor, que o Senhor possa nos segurar, Senhor, e nos sustentar de pé diante de Ti. Ergue-nos, ó Deus, segura nas nossas mãos, nos guarda nos caminhos da vida, Deus. Livra-nos, ó Deus, de pecarmos contra Ti, Deus, de sermos enlaçados em laços preparados à beira do caminho. Livra-nos de cairmos em tentações, em nome de Jesus, Deus. Guarda, Deus, o nosso caráter ilibado diante de Ti, Deus. Nos dá, Senhor, a certeza da Tua salvação todos os dias, Pai. Senhor, vivifica o Teu Espírito em nós, ilumina os olhos do nosso espírito, abra o nosso entendimento. Coloca anjos à porta dos nossos olhos, à porta dos nossos lábios, à porta dos nossos pés e dos nossos ouvidos. Que correntes e algemas que tentam nos aprisionar venha cair em terra. Eu oro em nome de Jesus, em especial pela vida dos jovens, dos adolescentes, dos esposos das tuas servas. Em nome de Jesus eu peço, ó Deus, diante de Ti, a restauração de lares, de famílias, de alianças, de casamentos. Que o Senhor, Pai, restaure alianças que foram quebradas, que o Senhor restitui, Deus, em nome de Jesus, Deus. Ô Senhor, a alegria para essa família, a paz, a completude, a união, Senhor, a comunhão, Deus. Que o Senhor dê uma só fé, um só espírito, Senhor, um só amor, Deus, em nome de Jesus, entre marido e esposa e marido, pais e filhos, filhos e pais. Eu oro, Senhor, pela libertação dos jovens, para que o Senhor livre os nossos jovens das falsas amizades, das más companhias, daqueles que andam apressadamente para o caminho do mal, Senhor. Eu oro e profetizo que os nossos são a herança bendita do Senhor, como está escrito na Tua palavra, que nós seremos e somos alegres mães de filhos e pais de filhos ao redor das nossas mesas, que o nome dos nossos filhos estarão sendo escritos no livro da vida, que eles estarão aceitando Jesus e reconciliando com o Mestre. Senhor, que nenhuma mortandade vai prevalecer nas nossas casas, que o Salmo 91, o Salmo 46, o Salmo 1, o Salmo 23, o Salmo 35 vai se cumprir nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro, para que sejam desfeitas as obras de feitiçaria, de macumbaria, de encantamento, que se derrubem os altares que não foram levantados a Ti, Deus, que se levantem altares a Ti dentro dos nossos corações, dentro das nossas casas, no seio das nossas famílias. Em nome de Jesus, Deus, dê aos homens um coração, Pai, de um pacificador. Ensina, Pai, a cada um deles a autoridade que o Senhor entregou nas mãos deles, que eles possam exercer bem o papel de maridos e de pais que o Senhor os constituiu, Deus. E que nós sejamos mulheres sábias, que venhamos respeitar e amar os nossos maridos, honrar os nossos maridos, porque nós somos o vaso mais frágil, Deus. Senhor, está escrito na Tua palavra, Deus, que a mulher sábia edifica a Tua casa
e a tola com as suas próprias mãos derruba. Que todo discurso, Senhor, de ódio contra as famílias, contra os casamentos, todo discurso de ódio, Senhor, contra os homens venha cair por terra, Deus. O casamento é bom, a família nasceu no coração de Deus. O Senhor tem prazer na união, Deus, mas o inimigo das nossas almas e os seus agentes estão aí para matar, roubar e destruir. Mas que o Senhor levante um povo forte, destemido, ousado, cheio de poder. Um povo, Senhor, disposto e de boas obras a desfazer as obras do diabo, as obras do engano, Deus. Sopra, Deus, o sopro do teu Espírito em cada uma das casas. Visita, Deus, cada uma das mentes, cada um dos corações, Deus. Torne o marido seu ao primeiro amor pela sua esposa, a esposa ao primeiro amor pelo seu marido. Quebra todo laço de engano, todas as amarras de Satanás, toda sedução e manipulação demoníaca, toda lisonja, toda, Senhor, Senhor, todos desejos, Senhor, Pai, que não é teu, Deus. Todo espírito que vem para seduzir, bajular, lisonjear, manipular, venha cair por terra. Que os nossos maridos sejam homens honrados diante de ti, Deus. Homens influenciadores. Em nome de Jesus, que nós sejamos agentes de Deus dentro dos nossos lares e aonde o Senhor nos enviar, Deus. Nos faça ministros da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a produzirmos o fruto do teu Espírito. Que as 7 ações do teu Espírito estejam sobre nós. Que sejamos revestidos de força, de unção, de autoridade e de poder. Purifica as nossas vestes nessa noite. Que a unção do teu Espírito que despedaça o jugo e quebra a canga do inimigo das nossas almas esteja sobre nós. Que o Senhor, pelo poder do teu Espírito, venha nos vestir com vestes de louvor e óleo de alegria, Senhor. Que o azeite, que é o teu Espírito, batido da mais pura oliveira, essa unção gloriosa e poderosa esteja nas nossas vidas. Senhor, está escrito que o jugo será despedaçado pela unção. Eu oro, Senhor, e clamo pela misericórdia do Senhor na vida da Tati. Ouça a oração da tua filha. Aponta o caminho para a tua serva. Não deixe ela envergonhada, Senhor. Não deixe a tua filha confundida. Não deixe ela perdida em si mesma, Deus. Tira toda a tristeza profunda. Sara o coração da tua serva. Ajuda ela, Senhor, a atravessar esse momento, Senhor, adverso na vida dela. Que enquanto ela estiver nesse lugar estreito, lugar de amargura, Deus, que ela possa olhar para o alto, Senhor, porque é quando nós estamos nos lugares estreitos que a gente fica sem opção, Deus, de virar, de olhar para outros lados, mas que ela olha para cima, Deus, que é de lá que vem a resposta, o livramento, o socorro, a mão poderosa. Eu oro pelos pedidos da Cimei, eu oro pelos pedidos, Pai, de cada um dos irmãos, das irmãs, são muitos nomes, Deus. Eu oro pelos pedidos da Vânia, pelos pedidos, Pai, Senhor, pelas orações e necessidades das virgens prudentes, dos seus maridos, filhos, dos netos, das netinhas. Eu oro por cada intercessor e os seus familiares. Eu oro pelos pedidos de intercessão dos grupos dos quais nós fazemos parte. Eu oro, Deus, para que o Senhor alcance nessa noite aquele que estiver aflito, abatido de espírito, aquele que estiver de luto, Deus, aquele que estiver com uma tristeza profunda, aquele que se encontra sem esperança, que se encontra, Deus, com a sua mente, Senhor, como um liquidificador que fica girando, 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 Deus. Aquele que se encontra em desespero, em tormenta, Senhor, em nome de Jesus, nessa hora eu quero ministrar a paz de Deus, a paz de Cristo que excede todo o entendimento humano, essa paz que nos faz prosperar por todos os lados, esse shalom, como diz a tua palavra. Tu és o Deus da nossa paz, tu és a nossa paz e eu ministro essa paz, como está escrito na tua palavra. Deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e exaltado no meio dos povos. Ministra a quietude no coração, Senhor. Aquieta essa mente, Deus. Em nome de Jesus, coloca o capacete de salvação nessa cabeça, Deus. Ensina essa pessoa a usar o escudo da fé. E com essa fé seja capaz
de apagar os dardos inflamados do maligno. Aqueles que têm pouca fé, que o Senhor os ajude, aumentando a fé, ajudando, Deus, da incredulidade. Senhor, a tua palavra diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dará liberalmente, Pai. Dá sabedoria a esse e a essa, Deus, para reconhecer e discernir quando é o inimigo lançando setas, lançando flechas de maus pensamentos, pensamentos de morte. Senhor, tu és um Deus de paz. Está escrito que a tua bênção enriquece e não traz dores. Que o teu povo possa provar dessa prosperidade de Deus, de terem o que precisam na hora em que estiverem precisando, que de nada tenham falta, que possam confiar que servem um Deus que é Pai. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai. Senhor, cura esse da orfandade, cura, Deus, do complexo de inferioridade, de rejeição, que todos os espíritos de morte que ficam ao lado, Senhor, acusando, venha cair por terra. Está escrito que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aqueles que não reconhecem Cristo no caminho, eu intercedo por eles também, Deus. Eles precisam, Senhor, do teu socorro, do teu livramento, da tua mão estendida. Liberta, Deus, os de perto, os de longe, os do Brasil e os de fora do Brasil. Visita 5 continentes dessa terra. Visita as famílias dos 4 cantos da terra. Sara os feridos e quebrantados de coração. Coloca o teu azeite, Deus. Tua palavra diz que ainda que o meu pai ou a minha mãe me desamparasse, todavia o Senhor me recolheria. Recolha nessa noite dos seus braços de amor esse que chora, esse que está triste, esse que está, Senhor, sem alguém para consolar. Visita os abatidos, Pai, de espírito. Consola aquele que está de luto. Abre porta ao desempregado. Olha por esse que está em situação de rua. Olha por esse que está em um centro de reabilitação. Olha por esse que está num asilo, num orfanato, em um presídio, em um cárcere. Esse que está, Senhor, em centros de reabilitação das doenças mentais. Que a misericórdia do Senhor alcance grandes e pequenos, ricos e pobres, a conhecedores da tua palavra e, Senhor, ignorantes acerca do evangelho. Em nome de Jesus, Deus, que nessa noite o Senhor chegue para salvar e curar aqueles que estão presos nas falsas religiões, nas seitas, nas heresias do engano. Liberta, Senhor, do islamismo, do hinduísmo, do budismo. Tenha misericórdia, alcance os povos não alcançados, em nome de Jesus. Fortaleça a força do teu povo, a força da igreja, esse organismo vivo e espiritual, esse corpo invisível espalhado nos 4 cantos da terra, esse corpo que Cristo é a cabeça do corpo. Que o Senhor visite cada membro desse corpo, Deus. Que o Senhor visite pastores, missionários, intercessores, obreiros, evangelistas. Que o Senhor visite as suas famílias, os membros do corpo de Cristo, cada membro, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Eu oro pelas crianças, pelos jovens e pelos adolescentes, para que sejam guardados pelo Senhor. Eu oro por livramento na vida do teu povo. Eu oro para que o Senhor guarde os bens do teu povo. Que o Senhor guarde aquilo que é de mais especial, que é a família. E que o Senhor nos mantenha na tua presença, em santidade, Deus. Eu oro para que o Senhor visite aqueles que, Senhor, estão trabalhando, dando seus plantões em hospitais, em delegacias, Pai. Senhor, visita aqueles que trabalham, os trabalhadores noturnos, os vigilantes, os porteiros. Senhor, aqueles, Pai, que estão aí, Senhor, saindo das faculdades, dos cursos, dos colégios, que retornem em paz e em segurança para os seus lares. Em nome de Jesus, Deus. Muitos chegam na madrugada, Deus. Senhor, depois da viração da meia-noite. Que o Senhor guarde, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um amanhecer com vida. Debaixo da tua direção e da tua orientação. Debaixo, Senhor, do teu poderio e do teu senhorio, Deus. Que a presença do Todo-Poderoso reine e triunfe em toda a nossa maneira de viver. Que o Senhor dê semente ao que semeia e pão ao que come. Que amanhã, hoje, né, Deus? Senhor, dia 14/8. Que o Senhor abra a porta, Deus. Aqueles que forem passar por entrevistas de emprego. Aqueles que sairão, Senhor, em busca de um novo emprego. Que uma porta se abra. Que o Senhor coloque o pão na mesa do necessitado. Que o Senhor multiplique as moedas daquele Senhor que está aí, Deus, em meio a dívidas. Senhor, socorre o teu povo.
multiplica víveres dentro da casa do teu povo, cura o teu povo, restaura a sorte do teu povo, mostra ao teu povo, Senhor, por meio da tua palavra, que o Senhor veio para buscar salvar todo que se havia perdido, mas o Senhor também veio para dar uma vida abundante, para nos levar de volta, Pai, ao lugar de filhos, Pai. Senhor, Deus, para debaixo, Senhor, da tua paternidade, do teu senhorio, Deus. E neste lugar nós não temos nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Porque o Senhor é o Deus que sabe dar boas coisas aos seus filhos. O Senhor não tem prazer na miséria do homem. O Senhor não tem prazer no sofrimento do homem. O Senhor não tem prazer na enfermidade do homem. Por um caminho que Satanás vem contra nós. Que por 7 ele fuja confundido e envergonhado. Que tudo aquilo que vem contra nós para nos prejudicarmos, para nos fazer dano, para nos causar o mal, para nos fazer ser humilhados, venha cair por terra. Que nenhuma arma forjada ou ferramenta preparada contra nós e os nossos venha prevalecer. Antes que nós venhamos avançar contra as trevas, levantar a bandeira do Evangelho de Cristo. Cristo, o Senhor soberano, aquele que é cabeça, que nos colocou em lugares altos, santos e invisíveis, que fez os nossos pés como os da corça, que nos tirou do monturo e nos fez assentar entre os príncipes do seu povo, que colocou um novo cântico em nossos lábios e nos vestiu com vestes de louvor. Que nessa noite, Todo-Poderoso, tu possas, em nome de Jesus, olhar para a oração de cada um dos teus filhos. O Senhor sabe, Deus, as dores e os temores. O Senhor sabe as angústias. O Senhor sabe o lugar do sofrimento de cada um. O Senhor sabe aonde precisa entrar, o que precisa fazer, aonde precisa curar, aonde precisa restaurar, aonde precisa restituir, aonde precisa sustentar, abrir ou fechar. Senhor, eu entrego as necessidades do teu povo e eu peço respostas da parte do céu na vida de cada um dos meus irmãos. Convicta, Deus, de que o Senhor não deve nada a ninguém. Como está escrito na tua palavra, que desde a antiguidade com olhos não se viu, com ouvidos não se ouviu nem se percebeu. Deus como nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Nos ajuda a guardar mandamentos, a cumprir princípios, a sermos fiéis a ti, leais, idôneos, íntegros, retos, justos, puros e verdadeiros. Que o céu possa olhar para nós e se agradar de nós. Que sejamos conhecidos diante de ti, ó Deus, dos teus santos anjos, temidos pelo príncipe deste mundo, Senhor, pelos espíritos da maldade e honrados diante dos homens honrados desta terra, Deus. Que o Senhor abra caminhos diante dos nossos filhos, estradas retas para que possam passar. Que o Senhor prospere os nossos filhos no caminho. Que a tua bênção esteja sobre eles, Pai. Dá saúde mental aos nossos filhos. Dá saúde emocional nesse mundo, Senhor, de pessoas que andam tão desequilibradas, Pai. Quanta maldade, quanta iniquidade, quanta dureza de coração, Deus. Como já diz a tua palavra, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Não deixe que o amor do Pai se esfrie no coração dos nossos filhos. Guarda os nossos filhos em ti. Faça eles serem cheios do teu Espírito, iluminados, guiados, direcionados, orientados. Em nome de Jesus, que nenhum plano que não foi o céu que fez a respeito dos nossos filhos venha se cumprir. Mas aquilo que o céu determinou para os nossos filhos, que nenhuma arma forjada, ferramenta preparada, plano contrário, palavras malditas, venha ter poder de impedir, Deus. Eu abençoo os nossos filhos com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, bênçãos advindas da salvação. E em oração eu abençoo os nossos filhos com toda sorte de prosperidade nessa terra. Que eles sejam abençoados, prósperos, frutíferos, felizes. Assim sejam os nossos maridos. Assim sejamos cada uma de nós. Em nome de Jesus, visita a tua noiva nessa noite. Visita a Virgem prudente. Visita, Deus, em nome de Jesus, os teus servos, os teus eleitos. Visita, Senhor, os cativos e oprimidos. Jesus veio para destruir as obras do diabo, para desfazer as obras do diabo. A nossa luta, Senhor, não é contra carne, não é contra sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos da maldade.
Em nome de Jesus, Senhor, que o teu sangue, que é poderoso e eficaz, entre dentro de lares para fazer coisas novas, para libertar cativos, para, Senhor, libertar oprimidos, para colocar em liberdade os algemados espirituais. Em nome de Jesus, Senhor. Ajuda, Senhor, essa que mora sozinha. Ajuda esse que mora sozinho, Deus. Ajuda esse que se encontra debaixo de uma ponte, que se encontra abandonado pelos seus familiares, no meio das ruas. Esse que se encontra marginalizado, Deus. Senhor, oh Deus, a tua palavra diz que o rico, ele tem muitos amigos, mas ao pobre até o seu amigo, o seu irmão o despreza. Senhor, esse não é o amor de Deus. Tenha misericórdia, Deus, daqueles que não têm ninguém por eles. Eu clamo pela misericórdia do Senhor na vida daqueles que não têm quem os socorra. Em nome de Jesus, que o Senhor seja o socorro, bem presente na hora, Senhor, da aflição. Olha, Pai, pelos aflitos, Deus. Em nome de Jesus, Deus, eu oro pela libertação, Pai, daqueles que estão presos por correntes e cadeias, Pai, de pecado, de engano, Deus, em nome de Jesus. Que a tua bênção esteja sobre nós e os nossos. E eu te louvo por esse breve momento na tua presença. E te agradeço pela porção diária, pelos livramentos, pelas provisões, pela providência do céu a respeito de cada um de nós. Por portas que se abriram, porque foi o céu que abriu. Ou portas que fecharam, porque só o céu tem poder de fechar portas hoje, para que amanhã portas maiores e melhores nos sejam abertas. Desde já eu oro pela saúde das nossas mães, dos nossos avós, Pai, pela saúde dos tios, Deus, dos primos, dos sobrinhos, dos netos, pela família dos da nossa casa, Deus, pela saúde, Deus, dos da nossa casa. E te agradeço por tudo. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre todas as coisas te dê a paz. A vitória do povo de Deus, há poder no sangue de Jesus. Agindo o Senhor, quem impedirá? Aleluia.